Neste vídeo eu estarei mostrando para você como a Igreja Católica está se preparando nos últimos anos para justificar a chegada dos ditos seres extraterrestres. Inclusive, você verá aqui que existem figuras muito influentes no Vaticano dizendo que estes seres existem e quando eles chegarem, você precisa vê-los como irmãos. Não só isso, você verá também o Papa Francisco dizendo que os alienígenas podem ser católicos também. Fora essas questões que eu estarei mostrando para você no nosso estudo escatológico, eu estarei analisando um texto bíblico, uma passagem do livro de Mateus, que por muito tempo provavelmente foi interpretada de uma forma errada pelos cristãos. E essa passagem pode inclusive nos explicar sobre todo o engano que está sendo feito em relação à chegada de extraterrestres. Antes de iniciarmos com profundidade o nosso estudo, eu gostaria de agradecer as contribuições que foram feitas desde o último vídeo até esse que você está assistindo agora, pelos irmãos, para a manutenção do nosso trabalho, para o financiamento dos nossos estudos, enfim. Nós tivemos 4 irmãos que contribuíram desde o último vídeo. Entre eles nós temos aí a irmã Rita Soares, o irmão Fabiano Pereira, o irmão Cauã de Campos e o irmão Marcelo Douglas. Se eu não me engano, a irmã Rita, o irmão Cauã e o irmão Marcelo são contribuidores recorrentes, Então eu quero agradecer aos 4 irmãos que contribuíram, também quero agradecer aos contribuidores que sempre estão ajudando aqui o canal, Inclusive a irmã Rita e o irmão Marcelo fizeram contribuições generosas, quero agradecer por isso. E quero dizer que, graças à ajuda dos irmãos, mesmo em meio a tantas injustiças e perseguições, nós estamos no ar, porque acredite, não é fácil. Você viu no último vídeo, na rede social Azul, que nós fomos parcialmente censurados, de uma forma completamente injusta. E isso já virou rotina. Então, assim, nós precisamos verdadeiramente da sua oração, mas também precisamos da sua ajuda para a continuidade deste trabalho. Se você julga aquilo que fazemos aqui importante, considere contribuir com qualquer valor. Toda ajuda é necessária. O Pix, para ajudar aqui o nosso trabalho, está tanto na sua tela agora, quanto na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso estudo. Eu já quero iniciar lendo uma matéria que se encontra no site da Arquidiocese de Baltimore, uma arquidiocese americana, e fala justamente sobre o padre que possui, ou possuía na época, um grande cargo dentro do Vaticano, trazendo já uma narrativa para que os católicos aceitem a chegada de extraterrestres, inclusive enxerguem esses seres como irmãos, abaixem completamente a guarda para eles, O título da matéria é: Astrônomo do Vaticano diz que, se alienígenas existirem, eles podem não precisar da redenção, ou seja, não precisam da redenção de Cristo. Não precisam de Cristo. Pois é muito conveniente, que demônios não precisem da redenção de Cristo. Mas enfim, deixe-me ler aqui a matéria rapidamente para você. Se existirem alienígenas, eles podem ser uma forma de vida diferente que não precisa da redenção de Cristo, disse o astrônomo-chefe do Vaticano. O padre jesuíta José Funes, diretor do Observatório do Vaticano, disse que os cristãos deveriam considerar a vida alienígena como um irmão extraterrestre e parte da criação de Deus. O padre Funes, um argentino nomeado para o cargo pelo Papa Bento XVI no ano de 2006, fez as observações numa entrevista publicada em 13 de maio pelo jornal do Vaticano El Osservatore Romano. O padre Funes disse que era difícil excluir a possibilidade de existir outra vida inteligente no universo e observou
que um campo da astronomia está agora a procurar ativamente biomarcadores na análise do espectro de outras estrelas e planetas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Os cientistas estão procurando, loucamente, eu colocaria dessa forma, porque eu venho acompanhando as notícias, sinais de vida em outros recantos do universo. E eu já mostrei para você que cientistas já admitiram que os alienígenas existem, inclusive dizem que eles já estão aqui na nossa Via Láctea, estão próximos à Terra, e que eles irão se contatar com a humanidade em qualquer momento. Um professor de Harvard, inclusive, disse que eles serão adorados como deuses pela humanidade quando eles aparecerem. Dado o seu poder, dado toda a capacidade de produzir sinais e prodígios, enfim, eu ainda vou chegar nessa parte, né? Mas vamos continuar aqui a matéria. Essas formas potenciais de vida poderiam incluir aquelas que não precisam de oxigênio ou hidrogênio, disse ele. Assim como Deus criou múltiplas formas de vida na Terra, disse ele, poderia haver diversas formas de vida em todo o universo. Abro aspas. Isso não contrasta com a fé, porque não podemos colocar limites à liberdade criativa de Deus, fecho aspas. Ele disse, né? Abro aspas de novo para ele. Para usar as palavras de São Francisco, se considerarmos as criaturas terrenas como irmãos e irmãs, por que não podemos também falar de um irmão extraterrestre? Fecho aspas, né, para ele. Questionado sobre as implicações que a descoberta de vida alienígena poderia representar para a redenção cristã, o padre Funes citou a parábola evangélica do pastor que abandonou o seu rebanho de 99 ovelhas para buscar aquela que se perdeu. Abro aspas para ele de novo. Nós, que pertencemos à raça humana, poderíamos realmente ser aquela ovelha perdida, os pecadores que precisam de um pastor. Fecho aspas. Ou seja, basicamente ele está dizendo que os alienígenas são imaculados, são perfeitos, né? Não possuem pecados. Nós somos as ovelhas perdidas e eles estão em um patamar superior. Pois é. Abro aspas de novo para ele. Deus se fez homem em Jesus para nos salvar. Portanto, se também existem outros seres inteligentes, não é certo dizer que eles precisam de redenção. Eles poderiam ter permanecido em plena amizade com seu Criador. Fecho aspas. O padre Funes prosseguiu dizendo que a encarnação e o sacrifício de Cristo foram um acontecimento único e irrepetível, mas ele disse ter certeza que, se necessário, a misericórdia de Deus seria oferecida aos alienígenas, assim como foi oferecida aos humanos. Pois bem, toda essa fala, ela é completamente antibíblica e anticristã, tá? Então, se você é católico, não entenda que eu estou atacando você, de jeito nenhum. Eu estou entrando aqui naquilo que este sujeito está falando. A Bíblia nos fala que existem outros seres inteligentes. Sim, nos fala. Nos fala sobre os demônios, os anjos caídos. Nos fala que eles irão, inclusive, enganar a humanidade no fim dos tempos. Muitos católicos, infelizmente, desconsideram as profecias apocalípticas. Não dão a devida atenção que as profecias precisam. Não estudam, não se interessam, não se importam. É como se fosse uma mera literatura dentro da Bíblia. E muitos protestantes também, tá? Muitos protestantes também. Eu vejo diversos protestantes que não dão valor às profecias bíblicas e agem como se elas não importassem de nada. Então, dentro da Bíblia, nós temos aí a explicação sobre o início da humanidade, o que nos levou até esse exato momento e sobre o fim. Em nenhum momento a Bíblia nos revela que aparecerão irmãos de outros recantos do universo e que nós precisamos enxergá-los, inclusive, como superiores a nós. Não, a Bíblia nos fala que Satanás e os demônios irão aparecer no fim dos tempos. Esses sim irão aparecer, né? E irão enganar muitas pessoas. Então, basicamente, o que esse padre está tentando aqui passar um pano, tentando justificar, é a grande armadilha satânica que está sendo construída para este século, que é a chegada dos ditos seres extraterrestres, que na verdade são demônios. São os nossos verdadeiros inimigos que atuam nas regiões celestes. São aqueles que, se possível, podem se transformar até mesmo, se quiserem, melhor dizendo, em anjos de luz. Podem se transvertir do que quiserem para enganar as pessoas. Podem assumir formas diferentes
para poder levar a humanidade ao engano. A Bíblia deixa isso muito claro. Então esse padre desconsidera tudo isso para poder fazer apologia à chegada de extraterrestres. E não só isso, tá? Nós temos uma matéria publicada no New York Post com o seguinte título: Papa, os aliens podem ser católicos também. E eu vou ler essa matéria também para você bem rapidamente, tá? Ela é mais curta. Homenzinhos verdes do espaço sideral também podem ser católicos. O Papa Francisco, curvando-se para dar um tom inclusivo à sua igreja, brincou dizendo que acolheria os marcianos no rebanho e os batizaria. Abro aspas. Homens verdes com nariz comprido e orelhas grandes, como as crianças desenham, fecho aspas. Disse Francisco aos fiéis durante a missa na sua modesta residência, Casa Santa Marta, no Vaticano. Abro aspas de novo. Se amanhã, por exemplo, chegar uma expedição de marcianos e alguns deles vierem até nós, e se um deles disser, eu quero ser batizado, o que aconteceria? Fecho aspas. O realista pontífice argentino diz que sim. Claro, os astronautas deveriam ser abraçados e tratados como iguais, segundo reportagens da Rádio Vaticano e da AFP. Os cristãos nunca deveriam fechar a porta a quem procura o batismo, segundo o líder de 1,2 mil milhões de católicos. Agora, como eu disse no início do vídeo, nós estaremos analisando uma profecia bíblica que por muito tempo foi aí provavelmente interpretada de maneira errada por grande parte dos cristãos, mas não por dolo, e sim por conta da tradução na língua portuguesa da Bíblia. Nós sabemos que o Antigo Testamento tem como sua língua original o hebraico, certo? E o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Muitas frases, muitas sentenças, muita coisa, às vezes muda, o sentido do texto quando é feita a tradução. Por isso que existem várias e várias traduções, E na grande maioria das traduções, o texto de Mateus capítulo 24, versículo 24, que é o que eu quero trazer para você, apresenta o seguinte: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O que a grande maioria das pessoas foi levada a pensar, tanto por pessoas que ensinaram, quanto por lerem o texto, que essa profecia nos diz que no final dos tempos aparecerão figuras que irão imitar a Cristo, ou seja, falsos cristos, para, se possível for, enganar até os escolhidos. Só que essa interpretação ela cai por terra quando a gente analisa o texto original, porque aqui aonde está Christos no texto original, a palavra é ungidos. Então vamos ler de novo. Porque hão de surgir falsos ungidos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso muda tudo. Se você for parar para pensar, não faria sentido ser uma estratégia de Satanás criar aí imitadores de Cristo para enganar os cristãos, até porque os cristãos não cairiam nisso. Até mesmo os cristãos que não entendem muito de escatologia sabem que não é assim que Cristo vai se apresentar. Então isso não seria muito efetivo. Poderia converter muito mais aqueles que não conhecem a Bíblia do que aqueles que já tiveram alguma conexão com a verdade bíblica. Quando a gente entende ungidos fazendo grandes sinais e prodígios, isso muda tudo. Isso abre um leque de coisas, inclusive a questão envolvendo os extraterrestres. Por quê? Quem são esses seres extraterrestres? São os anjos caídos, que foram ungidos pelo Criador, mas que abandonaram a morada original deles, que era o céu, cometeram pecados na terra, fizeram todo tipo de abominação e agora estão em uma guerra contra o Criador, certo? Desde o início dos tempos, esses seres agem como profetas, fazem grandes sinais e prodígios. Foram adorados por várias culturas por conta disso. Inclusive, são ainda vistos como deuses, principalmente pelos luciferianos, pelos iniciados em ordens, como maçonaria, etc. Quando a gente vê o que os ocultistas defendem, os telemistas, e outras figuras mais, eles defendem a adoração desses seres, usando aí diferentes nomes para denominar eles, mas sempre são os mesmos, aqueles que vieram do céu, seja
de certas estrelas ou de certos planetas, mas enfim, a narrativa é sempre semelhante. Eles vieram do céu para a terra, trouxeram conhecimento e, né, o Deus da Bíblia é um Deus mesquinho que nega o conhecimento, e esses seres não. Esses seres são os verdadeiros deuses que ajudaram na progressão da humanidade. É isso que grande parte dos luciferianos acredita. Então, a narrativa que está sendo montada para nós agora é o surgimento de falsos ungidos, né? Inclusive com falsas profecias sobre o planeta, que o planeta vai acabar, que a humanidade tem que ir por esse ou por aquele caminho, né? Que tem que seguir a religião de uma determinada forma, como eles vão colocar. Eles vão fazer grandes sinais e prodígios, como já fizeram no passado, fazem hoje, para enganar as pessoas e impressionar, e farão no futuro também. E se possível for, enganariam até os escolhidos, porque não são apenas os sinais no céu. É toda a narrativa que está sendo construída, é todo o engano, inclusive histórico, né, de pessoas pervertendo as coisas. Inclusive, eu vejo aqui na internet pessoas defendendo a narrativa, né, dos Anunnaki, pessoas com um ar professoral defendendo coisas que sequer entendem, dizendo que a Bíblia falsificou, né, e copiou aí os escritos dos Anunnaki, né, as tabuletas sumérias, etc., porque elas são as mais antigas escrituras da humanidade. São pessoas que não têm noção nenhuma de história e nem de nada, e que ficam falando sobre coisas que leram em certos blogs, né, mas não estudam absolutamente nada. Pessoas que não conhecem o conceito de tradição oral, né. Existe tanto a questão dos documentos, mas também existe a tradição oral que vem muito antes dos documentos. E a cultura hebraica é uma cultura milenar que usou por muito tempo a tradição oral, antes de compilar os escritos, né, em certas escrituras, né, enfim. Então, são narrativas fracas, mas que estão levando muita gente ao engano. E que farão com que muitos, seja por aspectos históricos, filosóficos, né, e também por grandes prodígios e sinais no céu e etc., como a Bíblia descreve em vários e vários textos, né, o grande engano satânico, venham a cair nessas mentiras, nessa armadilha, né? Tudo está sinalizando para a chegada, entre aspas, né, desses seres que vão se apresentar de uma forma errônea e que vão enganar grande parte da humanidade. É isso, meus amados. Eu trago para vocês essa outra interpretação, tá? Não estou dizendo aqui que na Bíblia não nos dê margem para entender que vão surgir, né, pessoas no nosso meio usando da escritura para contar mentiras e fazer com que as pessoas se afastem do Criador. Não, a Bíblia nos dá margem para acreditar isso, mas talvez esse texto não esteja falando nisso. Até porque, além da questão do original, nós temos no final do texto de Mateus 24 o Messias falando, né, sobre como os dias da tribulação que está sendo descrita no texto de Mateus 24 será semelhante aos dias de Noé, justamente quando os anjos caídos conviviam com a humanidade. Entende? Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa analisar, porque a Bíblia nos apresenta a verdade. E por isso, para que a gente não caia em enganos malignos, a gente precisa estar sempre analisando, precisa estar sempre estudando, precisa estar sempre compreendendo, né, a palavra do Eterno, ok? Os escritos sagrados. É isso, meus amados. Eu agradeço a vocês por estarem comigo aqui em mais esse estudo. Peço que você curta e compartilhe este conteúdo, tá? Para que ele possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, para que vários e vários cristãos possam aí perceber, né, o que está acontecendo no mundo. Um abraço e que o Criador abençoe você, sua casa e sua família.